Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Aqui quem fala é o Leandro Barros e venho para mais um áudio do dia. Peço para que os irmãos abram em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo a partir do 3, que diz assim: Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chegue e anuncie um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época onde todos os sinais da vinda de Cristo eles estão acontecendo. E um dos maiores sinais é a desvalorização da família, a destruição da família. A família é a base de uma sociedade, correto? Não é a base do Evangelho. A base do Evangelho é Cristo. Mas a base de uma sociedade é a família. E nós vemos milhares e milhares de famílias sendo destruídas. Inclusive famílias de cristãos. Por quê? Porque os cristãos, ou seja, nós estamos sendo enganados com mentiras, assim como Eva foi enganada pela serpente. E nós, como a palavra de Deus diz aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo tinha medo, de que a mente da igreja de Corinto fosse corrompida e eles abandonassem a devoção sincera pura a Cristo. Por quê? Porque eles estavam suportando com alegria falsos pregadores. Pessoas que estavam anunciando um Jesus diferente do que ele anunciava. Um evangelho completamente diferente do evangelho do Espírito de Deus que eles tinham recebido. Que evangelho é esse? Onde o homem passa a ser o centro. Onde o homem ele passa a ser o motivo da existência de Deus e não ao contrário. Nós vivemos um evangelho hoje que Deus ele vive em prol do homem. E esse evangelho é um evangelho mentiroso. Um evangelho anátema. Um evangelho onde é pregado que Deus ele veio para te servir. E isso não é verdade. Deus ele não veio para nos servir no sentido de que o que nós quisermos Deus faz. Ele veio para nos servir a vida eterna. Ele veio para nos servir a salvação. Ou seja, tirar o prato do engano do pecado e nos servir o prato da graça. Esse é o serviço de Deus para o homem. E não fazer o que o homem quer. O homem faz campanha e Deus atende. O homem pede e Deus atende. Não, esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Jesus não veio servir dessa forma. Jesus ele veio servir o prato da graça. Amém? Mas estão pregando que é só você buscar, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. Eles pegam esses versículos que está falando do Espírito Santo. Você pode ir lá na passagem que você vai ver que ele está falando isso
para quem quer buscar o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, o que ele está falando? Se você pedir o Espírito Santo, você vai bater e vai abrir. Você vai buscar e vai achar. Você vai pedir e vai encontrar. Vai ser lhe dado. Ele não está falando de que o que você quer. Ele não está falando isso. Então tome muito cuidado com quem está lhe ajudando a restaurar teu casamento. Porque eles estão lhe pregando um evangelho totalmente diferente do Espírito de Deus. É um evangelho que fala de Deus, que fala que Deus é a prioridade, mas você o busca não porque ele é a prioridade, mas você o busca para você ter seu casamento de volta. Vamos fazer um jejum para Deus trazer teu casamento de volta. Vamos fazer uma campanha para que a mulher ou o homem que está com seu marido largue ele. Eu tenho certeza que Deus ele vai lhe ouvir muito mais se você fizer uma campanha para que o homem ou a mulher que está com o seu cônjuge se converta ao Evangelho. Eu tenho certeza que Deus ele vai lhe ouvir muito mais se você fizer uma campanha, um jejum para o amante ou a amante terem um encontro genuíno com Jesus Cristo. Eu tenho certeza que se eles tiverem esse encontro genuíno, você não vai precisar orar para Deus tirar ele de perto do seu marido, da sua mulher. Um encontro genuíno com Cristo que eles vão ter, isso vai ser natural, eles largarem o pecado. Então pare de ficar ouvindo ensinamento de pessoas tolas. Me desculpe, de pessoas ignorantes na palavra, que estão lhe ensinando um evangelho totalmente ao contrário, diferente do evangelho do Espírito de Deus que a Bíblia lhe ensina. E você abraça isso com alegria, por quê? Porque eles estão lhe ensinando o que você quer aprender, que é o quê? Buscar teu marido e tua mulher. Isso não edifica a sua fé. É por isso que você está aí tão triste, está tão deprimida. Por isso que você não passa um dia sem sofrer. Porque você está buscando um ensinamento, está praticando um ensinamento que não é o ensinamento do Espírito Santo. É o ensinamento da serpente. É mentira da serpente que enganou a cobra. A cobra não, que enganou a Eva. Então tome muito cuidado. Busque o reino de Deus. Vá pedir ao Espírito Santo que lhe ensine o que você tem que fazer para que ele possa fazer um milagre na sua vida, para que as promessas dele venham a se cumprir. Não vá atrás do evangelho que te ensina o que você quer saber, o que você quer para você. Vá atrás do evangelho que lhe ensina o que Deus quer para você, o que ele quer de você. Aí sim, aí você vai estar blindada contra as dúvidas que Satanás está plantando na sua mente. Você está tão machucado pelas dúvidas que Satanás está colocando que você já não acredita mais que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Por quê? Porque você está dando ouvido a um evangelho diferente que o Espírito Santo está lhe revelando. Amém? Seja prudente, cuidado. Cuidado. Porque o diabo anda ao derredor. O apóstolo Pedro disse isso. Esteja vigilante, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Cuidado para você não ser o próximo a ser devorado pelo diabo. Fica firme na fé. Espera no Senhor e vai reconstruindo a sua comunhão com Deus em primeiro lugar. Cuidado quando seu marido se aproximar.
Se ele estiver arrependido pelo que fez no teu casamento, não é suficiente para ele voltar e ficar. Para ele voltar e ficar, primeiro ele tem que se arrepender do que ele fez com Cristo. Aí sim. Aí o arrependimento pelo que ele fez com o casamento vai ser genuíno. Fique os irmãos na paz de Cristo. Sou Leandro Barros e esse foi mais um Áudio do Dia. Que Deus abençoe os irmãos.